Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Hoje é um episódio mais do que especial porque estou eu aqui junto com meu sócio Vitor Perrone. Vitor Perrone, bem-vindo. Muito obrigado. Bom estar aqui mais uma vez. Legal, a gente vai falar um pouquinho sobre questões profundas existenciais que a gente nota nos nossos clientes, quando eles vêm até nós. A gente vê nos médicos de forma geral que é aquele sentimento de que a gente poderia ter mais liberdade, mais autonomia com a medicina, poderia fazer a medicina de uma forma que ela se equilibre com a vida e que ela nos devolva a vida, que eu acho que foi o sonho de muitos ao entrar na medicina, era o ideal de conseguir fazer uma boa medicina, atender bem o seu paciente, conseguir dar atenção para todo mundo. Só que a realidade é que o médico ele se vê muito como um executor cansado. O médico se vê muito desgastado, às vezes sem esperança de que a coisa vai ser diferente, porque muita coisa é difícil. A gente não tem muito orientação de para onde olhar, o que eu faço. Eu estou com um problema aqui, como que eu enfrento esse problema? E aí, como a gente vive muito sobrecarregado, às vezes só de pensar em resolver um problema, em montar um plano de ação, a gente já sente aquela carga, porque muitas vezes, para o médico que está ouvindo aqui, tudo depende dele, ou pelo menos ele tem essa sensação de que tudo depende dele, que ele vai ter que fazer todas essas outras coisas e já está sendo cansativo da forma que está, e aí fica meio sem um norte. Eu acho que esse é um tema muito interessante da gente falar, porque o médico, ele merece poder ter bem-estar. Afinal de contas, a profissão que cuida de tantas pessoas não deveria também olhar um pouco para o seu cuidado e estar bem para cuidar e para que seja sustentável no longo prazo? A medicina. E a gente vive nessa dicotomia, assim, eu trato as pessoas, eu falo para elas de bons hábitos, de como ficar bem, eu tento ajudar nessa organização da vida, mas no fim, e a minha vida? Como é que tá? E isso se leva por um tempo, mas eventualmente a coisa pesa. Só que tem caminho para isso. E a gente está aqui num momento simbólico que é o final do trimestre, e tu estava me falando disso. Sim. Agora. Qual que é a tua visão desse final de primeiro trimestre do ano? Não, e esse ponto que você trouxe de realmente precisar cuidar, o médico precisar cuidar dele mesmo e organizar as coisas para conseguir também ter uma rotina, uma vida mais sustentável, ele é importante. E, assim, toda empresa, ela passa por ciclos, né? Tem os ciclos anuais e os ciclos trimestrais. E agora estamos aqui no final de março, então é um momento onde você para olhar tudo que foi desenvolvido nos últimos 3 meses e começa a planejar os próximos 3 meses também. Então eu sei que tem muitos médicos que estão finalizando já o primeiro trimestre do ano, que passou voando, da mesma forma que começou o ano. E se esse ciclo for repetido novamente no próximo trimestre, é um ciclo infinito que você vai começar o ano do mesmo jeito. Você vai terminar o ano do mesmo jeito que você começou o ano. Então, é aproveitar esse momento do final do trimestre para realmente rever um pouco das rotinas, dos bons hábitos para se ter como dono de consultório, dono de clínica e conseguir ter um pouco mais dessa liberdade, sair dessa posição puramente de execução e começar a pensar de uma forma um pouco mais estratégica para, até mesmo como você falou, entregar um serviço melhor para o seu paciente, né? Porque se a gente está cansado, a gente não está no nosso máximo potencial, né? Sim, e considerando que agora a gente vai começar abril, e como você bem disse aqui, 25% do ano passou. Se a gente não alcançou 25% daquilo que a gente tinha como objetivo para até agora, alguma coisa está acontecendo. Ok, não vamos deixar o povo tão ansioso. Teve carnaval, fevereiro foi um mês mais curto, só que sempre vai ter alguma coisa e a gente tem que ter uma gordurinha ali. Algum progresso tem que existir.
E se a pessoa não teve um progresso até agora, poxa, tem muito tempo para a coisa mudar. E já começa em olhar para o início do ano, para o final do ano, e a pessoa que está escutando aí, você que está em casa escutando, pensar qual que era o teu objetivo para o ano, para saber se você alcançou parte dele. E se você não tinha um objetivo para o ano, não sabia por onde começar, não sabia o que fazer, vai ser útil para ti escutar essa conversa para pensar, porque a gente precisa ter um plano. E trazendo aqui um modelo mental completamente diferente. Você, como engenheiro de produção pela USP, pela Poli, aprende toda... Bom, na engenharia vocês entendem como funcionam processos, como funciona a gestão, como funcionam diversos aspectos de uma linha de produção. Eu, enquanto médico, eu me formei sendo um bom operário, um operário de luxo. Eu sou mão de obra altamente qualificada, mas em nenhum momento eu tive esse conhecimento de ensinamentos sobre coisas que na tua formação talvez seja muito natural. Quanto a essa questão de deixar a vida levar e nem saber quais metas, planos se tem, o que tu tem a dizer disso como um modus operandi de levar um negócio? Não, ótimo, ótimo. E esse ponto que você trouxe da engenharia é bem verdade, porque na graduação a gente passa 5 anos pegando problemas complexos, normalmente numéricos, que se você não tiver justamente um objetivo final, você não consegue desenhar uma linha lógica para conseguir resolver ali o problema. Então, durante 5 anos, a gente passa sendo treinado para justamente desenvolver processos, quebrar problemas complexos em problemas menores e encaixar esses problemas menores para chegar numa solução. E empreender, ter um consultório, nada mais é do que um grande problema complexo. Então, se você não tem um objetivo final, esse grande problema complexo você não consegue quebrar em partes menores, entender o que é importante, o que não é, organizar esses problemas menores numa ordem de execução para chegar nesse objetivo final. Então, do ponto de vista de gestão, precisa começar a ter esse modelo mental sendo aplicado no dia a dia. Porque, como médico, como você comentou, é uma outra rotina, é uma questão mais de execução ali. Tem a questão de resolver também problemas complexos do paciente, analisá-lo como um todo para identificar onde está a oportunidade de tratamento e tudo mais. Mas, às vezes, a gente percebe que os nossos clientes têm dificuldade de transferir essa habilidade para o mundo da gestão. Então, é um pouco do que a gente vai discutir hoje aqui também. Cara, excelente. Então, o médico tem muito potencial, tem uma capacidade muito grande, tem o potencial para também ser dono do seu consultório e gerir esse organismo, só que ele não consegue fazer isso. A gente sabe que o potencial existe porque o médico é um excelente gestor da saúde do seu paciente, né? Ele consegue ver, planejar, ter um plano terapêutico, ele sabe olhar os sinais vitais, ele entende quais são os sistemas do corpo, ele entende como que ele detecta uma doença, ele entende o que está sendo dito pelo paciente, o que é relevante e o que não é, e ele não fala, não, vamos tratar tudo isso de uma vez. Ele entende o que é realmente a questão ali, importante, e trata aquela questão e depois tem um plano de continuidade para endereçar os outros pontos. Mas é realmente isso, vai para o consultório, isso vira grego porque é um outro tipo de organismo, né? São outras regras, outras leis. E aí a gente tem que entender um pouquinho desse jogo para trabalhar e mudar. É mais ou menos isso assim que tu vê nos médicos de forma geral? Não, exatamente. Essa questão de, quando você vai para o consultório, começa algumas dificuldades que você nunca enfrentou na sua vida, se não foi treinado para aquilo ao longo da formação como médico, né, especialista, 10 anos ali de formação, não passou por nada parecido. A parte de gestão de pessoas, marketing para conseguir captar paciente, a parte de gestão financeira,
que tem vários jargões ali que muitas vezes acabam afastando, né? São normalmente coisas simples, mas que quando vai conversar com um contador, vai pesquisar sobre gestão financeira na internet, começam a aparecer alguns jargões que, putz, afasta ali da prática e as coisas começam a ter esse problema. Então, é exatamente a mesma analogia de a clínica é um organismo vivo que tem problemas acontecendo ali, você não consegue tratar tudo ao mesmo tempo. Então, essa é uma expectativa, um alinhamento de expectativas que precisa ter. Eu vejo vários médicos ali ao gerir a clínica desesperado, querendo resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E essa é uma visão que te gera ansiedade, vai te sobrecarregar e normalmente vai limitar a velocidade que você avança, né? Então, esse modelo mental de alinhar as expectativas e falar, empreender são problemas acontecendo o tempo todo em todas as direções possíveis. Mas eu preciso priorizar esses problemas. Ao priorizar esses problemas, eu vou ter mais clareza de onde colocar minha energia. Eu vou aceitar que em alguns problemas, algumas outras frentes vão continuar tendo problemas. Eu não vou resolver isso agora porque tem outras coisas mais importantes. E você vai resolvendo aos poucos. Então, um exercício que eu sempre gosto de propor para os nossos clientes é aceita que terão problemas em todas as direções. Semanalmente, escolhe 2 problemas para você resolver. Prioriza e fala, tá, esses são os 2 problemas mais urgentes que eu tenho para resolver. E naquela semana, dá um jeito, coloca a sua energia de resolver aqueles 2 problemas em específico. Num ano, essa rotina sendo repetida, você resolveu os 104 problemas. Então, começar a pensar no consultório, assim como o médico pensa no paciente. Você não vai resolver as coisas da noite para o dia. Você não vai arrumar a gestão do seu consultório da noite para o dia, mas você vai desenvolver um plano de tratamento, priorizando as coisas mais importantes, e depois de um certo intervalo de tempo, esses problemas estarão resolvidos, ou pelo menos num nível muito melhor do que está hoje. Então, essa é um pouco da visão que a gente tem e a gente traz para os nossos clientes no dia a dia, né? Mas tem muita dessa questão do próprio alinhamento de expectativas, que a gente sabe que os médicos fazem isso com os pacientes, mas todos nós, né, dentro de diferentes esferas da vida, temos dificuldade de transferir esse conhecimento para essas áreas também. E a expectativa e a decepção, elas são irmãs gêmeas que andam de mãos dadas. Então, se você tiver uma expectativa muito grande, saiba que a decepção, ela está ali do ladinho dela, de mão dada. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente põe expectativas completamente irrealistas e aí a gente sofre, se decepciona, se frustra, mas a gente botou uma expectativa que não era por um momento, a gente olhou para o lugar errado. E esse ponto que tu trouxe, assim, tem um monte de problema. Quem está escutando sabe isso, que tem um monte de problema. Acho que a dificuldade é assim, como que eu escolho esses 2 problemas que eu tenho que resolver essa semana? Como que eu priorizo esses problemas? E aí o médico, justamente, ele não aprende essas coisas, talvez porque a faculdade de medicina já é muito conteúdo para aprender, talvez porque também existe uma necessidade de que o médico seja, assim, um operário e um pouco infantilizado pelo sistema, no sentido de que existem muitas estruturas para absorvê-lo, existe o convênio, existe o SUS, existem terceiros, existe uma série de grandes grupos que estão comprando hospitais, verticalizando. Cada vez mais o médico ele perde a sua autonomia e ele se vê refém de um sistema onde ele é um vendedor de horas. E aí ele tem um sonho é vendido uma promessa de que ele vai receber muito bem, que é só ser bom médico, que vai dar certo. E aí ele começa a ter gastos maiores e quando ele vê, ele está com a algema de ouro e ele não consegue olhar para isso, resolver esses problemas. É um sofrimento muito grande. Então, para entrar agora no coração da coisa, a gente entregar algo organizado para quem está escutando, para que a pessoa possa pensar, refletir quais são os passos que talvez eu possa tomar. Eu vou pedir uma coisa especial aqui, que é assim, você que está escutando agora, para 1 minuto e avalia o podcast, dá uma avaliação de 5 estrelas,
porque a gente tem uma audiência enorme, só que são poucas pessoas que param para avaliar, para deixar um comentário. E eu sei que eu escuto podcast também, então às vezes a gente está no carro, a gente está treinando e tal, mas se não der agora essa nota, dê em algum momento, porque para a gente ajuda demais a levar o podcast para mais gente e também é bom ter feedback. Às vezes tem gente que traz comentários e a gente está com canal no YouTube também e alguns vídeos do YouTube eu já gravei baseado em perguntas que vieram nos comentários do Spotify. Então saibam que isso daqui a gente faz para vocês e tendo essa troca o negócio fica muito mais legal. Mas indo para o nosso assunto aqui das questões para o consultório, acho que 3 grandes pontos que a gente vai abri-los com mais calma aqui. O primeiro deles, assim, antes de entrar no primeiro deles, o que é necessário é um método. A gente precisa de um caminho, a gente precisa ter um direcional. A gente vê que para implementar esse método tem assim, 3 coisas super importantes. A primeira delas é que o médico ele tem que parar de se enxergar apenas como operário de luxo, parar de se enxergar só como executor e se enxergar como dono. E essa é uma transição muito grande, porque você não é só o cara que aperta o parafuso, você é o cara que coordena tudo. Então, você tem que até pensar assim que você é seu funcionário e você tem a função do funcionário e do chefe, do dono. Então, teu pensamento de dono faz toda a diferença. Transicionar para pensar, não pensa só que você é executor ou executora, você também tem que se tornar dono ou dona, senão você não vai fazer o que é necessário. O segundo ponto, o médico precisa de ferramentas e rotinas de gestão e entender claramente para o que ele está olhando, o que ele está fazendo, qual que é o impacto de cada uma daquelas coisas, a importância para poder sustentar a estrutura de um negócio, porque empreender é isso, a gente tem que ter essa capacidade de rotinas, gestões, ferramentas. E o terceiro são os pilares invisíveis do consultório, que é aquilo que a gente não vê, mas que sustenta o consultório. Tem muito a ver com operação, com time, com conexões, e é nesses 3 grandes pilares que a gente vai bater para poder trazer esse racional. Então, com isso dito, passo a palavra para você, Perrone. Conta um pouquinho aí o que tu pensou a respeito disso e tem para trazer baseado no que você nota que muda o jogo para os médicos. Começando por esse primeiro ponto, né, de sair, o médico mudar essa mentalidade dele, de executor para dono, é quebrar um pouco esse problema e para fazer essa transição mais rápido. O primeiro é essa questão de mentalidade. Querendo ou não, é um dos pontos principais. E uma das coisas que eu sempre gosto de alinhar essa expectativa é de que tudo vai ser difícil mesmo. Terão obstáculos pelo caminho. E ter esse alinhamento desde o dia zero, quem consegue entender, ok, eu vou passar por uma fase de transição, vai ser difícil mesmo, mas tem pessoas que passaram por isso e existe um método para realmente contornar isso de uma forma melhor, mas não é porque tem um método que vai ser assim, passeando no shopping. Então vai ser realmente um processo desafiador. Eu acho que mudar essa mentalidade, porque eu percebo bastante essa quebra de expectativa, de que a pessoa tem vínculos como um plantão, trabalha em hospitais, em outras clínicas de terceiros, e fala assim, tá, agora eu vou para o consultório, já tenho alguns pacientes, tudo vai ser fácil. Eu já ouvi alguns médicos comentando que, se soubesse dos desafios que existem ali, não teria saído do vínculo. Mas quando você olha, começa a conversar com a pessoa, você percebe que nem o arroz com feijão bem feito ela fez ainda. Mas é por conta de que ela tentou fazer essa transição sem método nenhum, batendo cabeça em toda a direção que ela percorre. Então, ter essa expectativa bem alinhada desde o dia zero é fundamental. Então, todas as coisas serão difíceis, mas por ser um business de serviço, um consultório é um business de serviço, né? O principal ativo que todo business de serviço tem são pessoas.
Então, quanto mais você começa a internalizar isso, mais rápido também vai ficando a sua transição. Então, pessoas podem ser serviços externos que você consegue contratar para facilitar a sua rotina de gestão. Tem que ser as pessoas da sua equipe, onde você começa a desenvolver essa habilidade de delegar um pouco mais. E essa é uma outra dificuldade que, nesse momento de executor para dono, eu vejo bastante os médicos batendo a cabeça. Até por esse perfil bem executor, eles abraçam tudo e começam a desenvolver. Só que todo mundo tem 24 horas no dia, 7 dias na semana, e você começa a bater, conforme a sua estrutura vai crescendo, num certo limite. Então, o primeiro ponto você não consegue atender os seus pacientes no WhatsApp e atender o paciente no consultório ao mesmo tempo. Então, o primeiro passo é sempre contrata uma secretária. Aí depois, beleza, começou a desenvolver, o faturamento ficou um pouco maior, tem que já contratar o contador, agora o contador já solicita alguns documentos e você não tem tempo para fazer esses documentos, porque você também está precisando captar mais pacientes para aumentar e tem que desenvolver o marketing. Conforme a estrutura vai ficando mais desenvolvida, vai avançando, precisa entender que essas coisas que hoje estão contigo, você precisa começar a delegar. Se não ocorrer esse processo, ficar sempre com essa cabeça de executor, você nunca vai para esse caminho do dono e os problemas eles vão continuar. Você nunca vai conseguir escalar. E aí tem um segundo alinhamento de expectativas. As pessoas, eu já ouvi diversas vezes isso, eu não passo isso para minha secretária porque ela não vai fazer tão bem quanto eu faço e vai dar problema em XYZ. O marketing também. Não vou contratar uma social media porque não vai conseguir absorver ali a forma como eu trabalho e não vai ficar tão bom. Sim, isso é a mais pura verdade. Fazer igual você faz é impossível. Ninguém vai fazer, ninguém tem os incentivos tão bem alinhados, ninguém está dentro da sua cabeça para fazer exatamente como você faz. Então, ter a expectativa de que ter outras pessoas fazendo 80% da qualidade que você faz já está de bom tamanho para você conseguir dar esse próximo passo. E esses outros 20% que faltam, você vai ajustando com o tempo. Mas esperar ter 100% redondo ou achar alguém 100% pronto para você conseguir delegar, é uma coisa que não, é uma expectativa completamente desalinhada que tem sobre esse mundo de empreender. Então, já ter isso desde o dia zero setado de que, ok, 80% já está bom, eu vou estruturar um processo para facilitar essa passagem de bastão, mas eu tenho que delegar para começar a conseguir escalar mais e ao invés de eu executar, eu ter indicadores que me mostram, ok, uma vez que esse indicador abaixar daqui, é onde eu vou entrar no processo no detalhe para entender o que está acontecendo. Agora, se estiver acima desse número, tá tudo bem, tá fluindo bem, é como eu gostaria que acontecesse. Por isso que até como engenheiro é muito intrínseco isso, né? Mas a gente passa bastante para os nossos clientes essa questão de começa a metrificar tanto finanças quanto marketing desde o dia zero, que são as duas frentes super metrificáveis, porque é aí que você começa a entender onde atuar, onde executar e aonde você só checar os indicadores, né? Legal. Quando tu traz assim, a gente já entrou em diversas esferas do negócio, né? Muitas esferas aqui. Eu tava no hotel esse final de semana, em Gramado, e foi bem interessante que eu olho agora tudo com um olhar de como é que é a estrutura dessa operação. Quando a gente empreende, a gente começa a observar detalhes. E eu chego no hotel, pego minhas malas lá, na recepção me tratam super bem. Daqui a pouco, minhas malas estão no quarto. No outro dia eu acordo, tem um papelzinho embaixo da porta com a temperatura mínima, máxima, me desejando um bom dia. São mais de 50 quartos, todo quarto tem um desse. E aí a dúvida foi o dono do hotel que botou os recadinhos, escreveu a mão um a um? Foi o dono do hotel que levou as malas para o quarto? E aí antes de eu ir embora, eles perguntaram como é que foi a experiência e tudo mais. E falaram, a gente vai separar aqui um presente para vocês levarem para a viagem. São algumas palhas italianas que a gente mesmo faz, uma água e um chocolatinho aqui de Gramado. Vocês querem tirar uma foto?
E aí a moça sai com a gente para tirar uma foto num lugar bonito do hotel. E daí eu fui dar meu celular para ela tirar uma foto. Ela, não, eu tenho aqui com a câmera desse é bom. Eu pensei, isso aí deve ser parte do processo. Ela tirou uma foto, beleza. A gente voltou para a recepção. Ela deu para mim a sacolinha com os brindes, com as coisas. No canto tinha um papel clipado com um QR Code para avaliar no TripAdvisor. E aí ela falou assim, se puder nos deixar uma avaliação aqui, é só escanear, já que vocês vão voltar de viagem. Aproveita para quando forem comer um docinho já fazer essa avaliação. E eu, beleza, ótimo. Aí a gente chegou em casa, era assim, quando a gente chegou em casa já era 5 e pouco da tarde, a gente saiu de lá do hotel 9 e pouco da manhã. E aí ela enviou pra gente a nossa foto no hotel, agradeceu por escolher eles, falou que esperava a gente numa próxima e pediu novamente a avaliação. Não foi o dono que mandou essa mensagem, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Uma série de processos executados por uma outra pessoa, por quê? Porque o tempo do dono ele é muito caro para ele estar carregando a mala. É para isso que existe o mensageiro ali para ele levar as malas. O tempo do dono ele é caro para ele levar a cartinha. Ele está focando em outras coisas que só ele pode fazer, porque ele está sendo dono. O médico não tem justamente essa mentalidade de que, eu posso ser dono e eu não sou o cara que faz todas as coisas. E muito disso de a gente não ter essa mentalidade é justamente porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Sim. A gente tem ignorância de que existe uma série de coisas ao meu redor que são importantes. Eu já vi, uma amiga minha, ela recebeu uma proposta para trabalhar numa clínica, onde a consulta da clínica, ela terminou a residência recente, a consulta na clínica é R$900, não tem retorno, ela ia receber 50% e ela não precisa captar pacientes e já tem uma demanda para que ela tenha um volume legal assim, de pacientes. Eu achei a proposta excelente, porque, cara, para uma especialidade clínica, assim, é um vínculo que ela ia tirar, sei lá, uns 30 pau trabalhando 2 dias na semana, para uma pessoa que terminou a residência excelente, sim, sem ter gasto nenhum, secretária, nada. E aí ela falou, mas sabe o que eu acho ruim? Que o cara tá ganhando 50% em cima de mim. E aí quando ela falou isso, eu pensei, cara, vai lá, monta o teu. O cara tá investindo no marketing, o cara tá investindo... É um excelente negócio, né? Sim. Mas isso daí é pra quê? É pra dizer o quê? Que a gente não tem visão de todas essas coisas invisíveis que diferenciam o executor do dono. Sim. E aí, se a gente for olhar para isso, a gente gosta de pensar que um consultório, pensando em áreas até para a gente poder entrar em gestão, ferramentas de gestão e rotinas, olhando para o consultório, se a pessoa for olhar como dono, a gente tem que pensar que é como se o consultório ele tem que ter um sistema operacional, né? Como o iOS do iPhone, que é o sistema operacional, ou o sistema operacional do seu computador. O consultório exponencial ele tem sistemas operacionais, ele tem engrenagens. Uma engrenagem de atração e conversão, uma engrenagem de operação e jornada, uma engrenagem de atração e conversão, a outra engrenagem de jornada e experiência, uma engrenagem de lucro e caixa, entendendo que nem sempre quem tem caixa tem lucro necessariamente, e outra engrenagem de operação e time. Então essas 4 engrenagens têm que estar funcionando. Só que atração e conversão envolve todo o trabalho de marketing online e offline e todo o processo de converter quem chega dentro do consultório e depois dentro da consulta tem outro funil de conversão e eu tenho um funil de conversão em relacionamento que depende também da engrenagem da operação e time para não sobrecarregar o médico. Mas quando eu falo em jornada e experiência é eu entregar aquilo que eu prometo que eu entrego e eu estou prometendo através de onde eu estou gerando atração de pessoas, eu tenho que prometer algo para as pessoas virem. Como que eu entrego aquilo que eu falo que eu entrego? Como que eu
cumpro com a minha promessa. E aqui entra muito o papel do médico dentro da consulta, mas também fora da consulta. E tudo isso tem que ser sustentável, tem que gerar, tem que funcionar o modelo de recebimento daquilo que eu entrego, porque senão eu tenho uma ONG, o negócio não para em pé, e aí a gente vê gente que, para entregar, a pessoa cobra uma consulta, mas sempre dá retorno gratuito, independente da condição, e faz follow-up infinito, e segue acompanhando o paciente por WhatsApp por 8 meses, sendo que o paciente pagou uma consulta, e daí a pessoa fica culpada até de cobrar, porque é outro conflito, né? Eu não posso cobrar pelo meu trabalho, e daí a pessoa sofre. Então, bom, dito isso, essas são as engrenagens todas, e quando a gente entra em rotinas e gestão e ferramentas para fazer isso funcionar, o que tu elencaria como os pontos? Legal. Não, esse é o primeiro passo, que muitos médicos, quando vão para esse mundo de montar o próprio consultório, não têm clareza. Que são essas 4 engrenagens que a gente gosta de separar em caixinhas diferentes, né? Mas todas rodam juntas. Então, mas esse primeiro passo de, é pegar um problema complexo e já quebrar em partes menores. Já é um avanço. Então, você começa a entender o que é o arroz com feijão bem feito em cada uma dessas engrenagens e sabendo que é o arroz com feijão bem feito, você fala assim, esse é o cenário ideal que eu preciso chegar. Tá faltando isso, tá faltando aquilo, e aí você começa a colocar sua energia para resolver os problemas. Porque cada pessoa tem facilidade mais em uma área, menos em outra, e você entender o que é um bom padrão para fazer a estrutura crescer de uma forma sustentável, ela é importante. E esse exemplo que você deu do hotel, assim, você me contando, eu fiquei pensando o processo por trás que o dono estruturou para isso acontecer. E acho que uma das principais ferramentas que envolvem, que dá para aplicar nessas 4 engrenagens, é justamente uma coisa extremamente simples, mas que para estruturação de processos, gestão de pessoas e garantir que aquilo vai ocorrer da forma como você espera, é uma ferramenta muito popular chamada checklist. É uma coisa muito boba, mas os consultórios não têm. Então, por exemplo, se você tem uma clínica que faz exames, que faz alguns procedimentos, e todo dia precisa estar com a sala pronta, precisa estar com os materiais, as tecnologias carregadas, para você conseguir chegar no dia seguinte com tudo pronto e a rotina fluir melhor para todo mundo envolvido, e a sua secretária ou a sua assistente não está fazendo esses processos, porque ela esquece esquece o outro, provavelmente você nunca estruturou um passo a passo do que ela precisa checar. Então, tem algumas clínicas que a gente vai que a secretária tem ali ao lado da mesa um papelzinho plástico, assim, ela vai dando check com uma caneta todos os dias. Então, já chequei aqui essa sala que eu precisava fazer isso. Agora vou para a Copa que eu precisava ajustar isso. Materiais, já verifiquei todos. E todos os dias ela vai checando. Então, não tem como esquecer. Então, se você, como dono, implementa esse checklist e percebe que chegou no dia seguinte ou em uma determinada situação e não ocorreu, é porque você percebeu que o seu funcionário, sua equipe, não está utilizando aquele processo. Então, fica muito mais fácil de você cobrar também. E isso dá para você implementar em finanças, dá para implementar em marketing e vendas, a parte de jornada do paciente. É simples, você só precisa parar e fazer realmente a estruturação de um checklist passo a passo. Essa é uma estrutura, uma ferramenta, né, extremamente simples de colocar de pé, mas muito poderosa, porque você garante que o processo ele vai acontecer na ordem que você espera, que a pessoa não vai esquecer de nenhum dos pontos, porque se ela esquecer é porque ela não está utilizando o checklist. Então, isso é uma das coisas muito importantes. Então, no exemplo do hotel, tinha um passo a passo exatamente. Então, de todas as manhãs, alguém da equipe é responsável por escrever a cartinha e entregar debaixo da porta de todos os quartos. Ao final, no check-out dos hóspedes, ter todo esse processo de chamar para foto, entregar o brinde, falar sobre essa questão da avaliação
no site. E depois, quando o hóspede estiver voltando, já enviar a foto como uma mensagem final ali da experiência que ele teve. Então, ter isso bem estruturado do pré-consulta, consulta, pós-consulta, rotinas internas, finanças junto com a sua equipe, te ajuda muito a falar, ok, as pessoas sabem o que precisam ser feitos, elas têm uma ordem para isso, elas têm tudo o que precisa seguir lá, e se falhar alguma coisa, eu vou entrar no processo e falar, tá, o que dessa parte do checklist não está ficando claro? E é uma coisa simples, extremamente antiga, mas que a gente não vê tanto no dia a dia dos consultórios. E essa é uma coisa que passa por todas as 4 engrenagens que a gente falou, né? Legal. Pensando assim, se a gente for trazer para o básico do checklist, a gente vai ter, checklist para operação física, que é a coisa do dia a dia, quando chega o que faz. A gente vai ter o checklist do processo de consulta, de confirmação, do processo até o pré-consulta. A gente vai ter o checklist do pós-consulta, o checklist da gestão financeira. Beleza, vão ter diversos checklists. Mas se eu fosse para o básico do básico, o que você elencaria como coisas que são o checklist do médico, seja diário, seja semanal ou mensal? Eu entendo que rotinas têm temporalidades diferentes, mas para quem está perdido assim, o que traz assim como um início de um checklist básico do básico, sabendo que dá para otimizar daqui, né? Legal. E ótimo ponto, e eu vou quebrar essa pergunta dentro das 4 engrenagens que a gente citou para ficar mais fácil. Como eu comentei, uma empresa de serviço, que é um consultório, o principal ativo são as pessoas que estão envolvidas ali, porque são elas que vão prestar justamente o serviço. Então, uma rotina que precisa ter na área de pessoas são 2. Uma vez que você tem uma equipe, seja uma equipe terceira, um gestor de tráfego, uma social media, uma secretária virtual, seja a sua equipe presencial ali dentro do consultório, dentro da clínica, você precisa ter reuniões semanais com essa equipe. Porque a gente já cansou de ouvir a questão de, poxa, já falei com a secretária 2, 3, 4 vezes sobre essa questão de atender o paciente dessa forma X, de não esquecer daquele processo. Só que falou essas 2, 3, 4 vezes de forma esporádica, sem um próximo passo muito claro, e só falou 2, 3, 4 vezes. A ideia é que para uma coisa seja implementada, tem que falar 10, 15, 20 vezes. E você só consegue falar isso se tiver realmente um processo estruturado. Por isso que reuniões semanais com a equipe, de preferência no início da semana, são extremamente importantes, porque você reflete sobre a semana anterior que ocorreu, estabelece ali oportunidades de melhoria e estabelece um ritmo, né? Estabelece um tom para a semana junto com a sua equipe. E não deixa os problemas eles acumularem, e qualquer coisa nova que você vai implementar, você vai passar isso semanalmente até aquilo virar um hábito. Então, esse processo que você comentou do hotel, eu tenho certeza que não foi em uma semana que o dono estabeleceu essa rotina e fluiu perfeitamente a partir de então. Levou algumas semanas, meses, para isso chegar da forma como está hoje. E ele foi ajustando diversas vezes, reforçando, porque às vezes uma pessoa estava ocupada com outra tarefa, não fez esse processo corretamente, o hóspede não teve a mesma experiência, dentro do consultório a mesma coisa. Então, o que passaram nessa reunião semanal, né, que é um checklist importante, ali junto com a sua equipe? É uma reunião de normalmente 45 minutos, 1 hora, que a gente sempre sugere que essa reunião seja documentada, então os pontos sejam colocados dentro de um documento Word, por exemplo, e dentro da reunião seja um espaço onde a sua equipe tem abertura para trazer as ideias e você também traga ideias também. E quais são os 3 pontos que são importantes passar ao longo dessa reunião? O primeiro ponto o que deu errado na última semana. Então, todo mundo ter clareza do que deu errado, o que precisava ter acontecido, o que não aconteceu.
Então, todo mundo está na mesma página. Ok, estamos na mesma página sobre esses pontos. O que a gente pode fazer essa semana para esses erros que ocorreram não ocorrerem mais? E aí você estabelece pontos de melhoria. Essa é a primeira parte da reunião. A segunda parte da reunião é quais são os pontos que deram certo naquela última semana, para garantir que aqueles pontos sejam sedimentados e vire um hábito mesmo, e não seja aquele mais um processo que funcionou durante 1, 2, 3 semanas e depois desandou completamente. Então esse ponto é fundamental. E por último, é a questão de próximos passos. Ok, discutimos o que deu errado, discutimos o que deu certo, e agora a gente quer continuar evoluindo. O que essa semana a gente vai focar para colocar de pé? E às vezes, o próximo passo da semana é justamente corrigir muitos erros que aconteceram na semana anterior. Mas percebe que ter essa rotina, e isso precisa ser uma coisa travada na sua agenda, porque vou colocar essa reunião quando não tiver um paciente. Não vai acontecer essa reunião. Essa reunião tem que ser tão importante quanto um paciente marcado ali na sua agenda. E travado, não pode ter flexibilidade para a secretária entender que essa é realmente uma reunião importante. Então, se tiver um paciente querendo marcar naquele horário, é um horário bloqueado. Porque isso é tão importante quanto um paciente no seu consultório. Cara, até que mensagem que se passa para o time se você tem uma reunião que aí do nada, não, hoje não. Ninguém nunca vai se preparar para a reunião, né? Ninguém. E uma coisa interessante dessa reunião que tu falou, tu trouxe dos próximos passos, a gente sempre também a gente olha esses próximos passos, mas para quem não está acostumado a fazer essa rotina, a pessoa tenha em mente que a gente tem muitas ideias. E aí sempre tu pode botar próximos passos infinitos, mas a gente só progride para os próximos passos depois de ter andado nos passos da semana que antecedeu. Então, muitas vezes, se você não executou o que tinha, o que deu errado, pode ser porque não executamos o que tínhamos planejado na última semana. É um ponto importante para estar atento. Não, total. E por isso que o documento e essa rotina semanal ela é importante. Porque o documento garante que, todos os pontos que a gente discutiu foram anotados, os próximos passos estão claros aqui, tem responsáveis muito claros, e esse é um outro ponto importante. Para todas as tarefas, precisa ter um único responsável. Se for uma tarefa que 2 pessoas forem responsáveis por ela, essa é uma tarefa que provavelmente vai dar problema no futuro próximo. Porque é o cachorro sem dono, né? Todo mundo é dono do cachorro, então todo mundo acha que o fulano vai dar comida e no final ninguém dá comida pro cachorro, o cachorro passa fome. Então, todo o processo, ele precisa ter um responsável claro. E é aquela pessoa. Outras pessoas podem ajudar? Podem. Mas se aquele processo falhar, vai ter uma pessoa responsável pela falha daquele processo. E isso é bem importante. Porque, senão, qualquer estrutura, ela não funciona se isso não estiver claro. Então, essa é um outro ponto. E por que nas segundas-feiras? Nas segundas-feiras é bom porque todo mundo está ali descansado da semana, tem uma semana toda pela frente e muitas vezes quando a equipe ela volta do final de semana, ela volta com todos os problemas que aconteceram no passado. Então você, na segunda-feira, relembrar esses problemas, documentar tudo aquilo, traçar planos de melhoria, você já estabelece todo um ritmo para aquela semana. Então, pense ao contrário, fazer isso na sexta-feira. Você chega ali, sexta-feira, final de tudo, você passa ali pelos problemas que aconteceram, estabelece melhorias para a próxima semana. Chegou o final de semana, todo mundo indo nas suas casas. Segunda-feira já tem um monte de paciente ali mandando mensagem, paciente chegando, as coisas acontecendo. Ninguém vai lembrar o que foi discutido na sexta-feira anterior. Então, a segunda-feira é importante para conseguir estabelecer esse ritmo de execução e de prioridade logo no início, né? Senão, não vai realmente para frente. E ter isso tudo documentado para você conseguir voltar, você e sua equipe, né? Conseguir voltar naqueles pontos na semana anterior e falar, a gente combinou isso daqui, por que não aconteceu? E ter isso semanal garante que constantemente você vai ter
processo de melhoria junto com a sua equipe. Porque é bem comum a gente ouvir a seguinte situação. Pô, minha secretária precisa melhorar ali no atendimento em XYZ. Já falei algumas vezes com ela sobre aquilo. Aí eu pergunto, tá, mas qual foi a última vez que você sentou com ela e passou por tudo novamente? Ah, já faz uns 2 meses, mas, pô, já falei. Percebe que ter essa rotina, 1 hora ali com a sua equipe, ao longo de um ano, você vai ter 52 horas de treinamento e de melhoria contínua com o seu time. É completamente diferente do que você sentar 1 vez por mês ou a cada 2 meses ali para fazer um mutirão de melhorias. Ninguém evolui tão rápido assim, né? Então, ter esses pequenos pontos de contato, só que de forma consistente ao longo de um longo período, é bem melhor. Então, por isso que precisa ser às segundas-feiras, estabelecer um bom ritmo, ter isso documentado, responsáveis claros, senão as coisas elas simplesmente não evoluem. Por menores que sejam, não tem como ter 2 responsáveis. Tem que ter uma pessoa bem específica ali para ser cobrada pelo aquilo. Tá, e se eu estou começando agora uma rotina de reuniões, eu não tenho isso. Sou eu e a minha secretária. Cara, nem tenho tanta coisa assim para conversar. O que eu faço assim? Eu faço uma reunião de 15 minutos na semana ou eu espero 1 mês para poder ter assunto para uma reunião de 1 hora? Não, 15 minutos na semana. O importante é a consistência. Porque, assim, treinar pessoas, ninguém evolui e dá um salto gigantesco de 1 hora para outra. Então, se você fala assim, tá, minha secretária é o problema da minha clínica, ela tá falhando em várias coisas e ela precisa melhorar o atendimento. Tá, melhorar o atendimento não é um problema simples. É um problema complexo que tem diversas frentes. O que é melhorar o atendimento? É melhorar o tempo de resposta? Porque ela está demorando 50 minutos para responder uma mensagem de um paciente novo que chegou? Ou não? Ela não está fazendo uma venda consultiva, ela não está acolhendo o paciente, explicando para ele os processos, conseguindo gerar valor para ele ali e conseguir agendar uma consulta. Ou ela só está deixando qualquer diálogo que tem ali no WhatsApp solto. Então, percebe que melhorar o atendimento tem várias frentes diferentes. E se você espera 1 mês para passar por tudo, é 1 mês que aquele problema vai continuar acontecendo, se não progrediu nada dentro de 30 dias, versus o outro cenário de semanalmente, você passar 15 minutos com ela para melhorar. Ok, essa semana a gente vai focar em melhorar o tempo de atendimento. Máximo 10 minutos. O que hoje está te impedindo de atender o paciente em 10 minutos? Ah, é porque eu estou emitindo a nota fiscal aqui entre um paciente e outro. Tá, prioridade é questão do atendimento, da velocidade de atendimento. Nota fiscal, a gente vai separar um momento do seu dia aqui para você que não tem pacientes, porque eu estou fora do consultório. E aqui você vai conseguir ter uma velocidade maior de fazer a emissão dessas notas fiscais. Então, é melhor semanalmente você ter 15 minutos e ir passando probleminha a probleminha para depois, no todo, você conseguir resolver esse problema de atendimento, do que ser uma bateria de informações ali para a secretária em uma única reunião e demorar 30 dias para conseguir ter essa rotina de feedback realmente, evoluiu, não evoluiu. Estou com dificuldade nisso. São 12, sendo mensal, né? Seriam 12 reuniões com a secretária versus 52 reuniões mais curtas. São muitos mais pontos de contato ao longo da jornada. Né? Essa cadência possibilita a pessoa estar constantemente pensando no ponto de melhora que ela tem. Sim. E ela tem que toda semana apresentar alguma coisa, apresentar algum resultado. E aí, se a gente tem toda semana que apresentar um resultado, a gente vai estar mais afiado aí, que nem pensar na universidade. Se tivesse prova semanal, você ia ter que estudar o conteúdo a cada semana. Como a prova é só a cada 2 meses, você deixa acumular as coisas para resolver. E aí tu trouxe um negócio muito bom, que assim, a gente fala assim, eu já vi muito médico falar, minha secretária tem que melhorar o atendimento. E aí eu fico pensando assim, muito bem, defina melhorar o atendimento. O que isso significa? Porque se você chegar para sua secretária e falar assim, seguinte, eu preciso que você melhore o atendimento.
E daí você já move para alguma outra pauta. O que a secretária vai pensar? Quando você fala, eu preciso que você melhore o atendimento, ela pode levar para o lado pessoal muito fácil. Por quê? O que você está dizendo? Você está dizendo que o meu atendimento é ruim? Eu não ajudei ela em nada com isso. Melhore o atendimento. Eu sei o que é um bom atendimento se eu estou falando para melhorar, porque o atendimento não está agradável. Se eu estou falando que o atendimento é ruim, ela já pode levar assim para o lado de ele acha que eu sou incompetente. E aí já se torna uma questão pessoal. Atendimento é ruim, sou incompetente. Poxa, esse é meu emprego. Não sei se meu chefe me quer aqui ou não. E ela começa a ficar insegura. E aí o clima começa a ficar... Então tem uma série de consequências. Agora, se eu pensar um pouquinho e dizer assim, bom, melhorar o atendimento, o que está me incomodando? É o tempo de resposta, que ela está demorando mais de 10 minutos. Então, o que eu tenho para ela aqui? Fulana, vamos começar a fazer o atendimento em menos de 10 minutos, botar isso como meta? E também vamos cuidar, a partir de agora, sempre começar em letra maiúscula, cuidar bem com as vírgulas. Se tiver alguma dificuldade com isso, tem uma ferramenta aqui que ajuda a corrigir. E terceiro ponto, sempre chamar o paciente pelo nome. Quarto ponto, checar no fim do dia se a gente encerrou todas as conversas ou se tem coisinha aberta. A gente consegue fazer essas 4 coisas. Eu acabei de botar um plano de ação para melhorar o atendimento, sem ofender ninguém, sendo super objetivo, com coisas que eu posso mensurar, entender se foram feitas, e ambas as pessoas entenderam o que significa melhorar o atendimento. Então, eu acho que tem esse esforço pré a reunião de você estabelecer o que eu quero aqui que seria um resultado positivo e quais as ações que a pessoa tem que tomar para alcançar o objetivo que eu estou vendo. Sim. Eu só falei que as pessoas têm muita dificuldade de definir o que é aquilo que elas esperam. Elas falam assim, vamos melhorar o atendimento. Foi um comentário teu muito bom de dizer assim, o que significa melhorar o atendimento? O que significa isso? Porque a gente entende que o que a gente sabe é o óbvio. Só que o óbvio, ele tem que ser dito, porque é óbvio para ti. Para mim não é tão óbvio. Então, quando tu me fala assim, Matheus, melhora a gestão financeira, eu vou dizer, beleza. O que é melhorar a gestão financeira? Eu vou ficar pensando assim. E aí, provavelmente, eu não vou fazer o que eu preciso fazer. Então, essa é uma questão que a gente precisa quebrar em itens. E até o médico não quebra tanto para essa secretária, muitas vezes, não quebra para o time, mas também a gente não tem a noção de quais são os sub-itens de outros pontos que eu tenho que melhorar e rotinas que eu tenho que melhorar. Então, tu trouxe agora um checklist de itens para uma consulta com a secretária. Vamos pegar um outro ponto, que é a gestão financeira, que foi mencionada agora. Qual seria o checklist de ações para otimizar a gestão financeira? Legal. E assim, esse ponto, numa ordem de prioridade, assim, de tudo que a gente vai conversar hoje, essa parte da secretária é uma das mais importantes. Então, até se for priorizar, comece priorizando essa rotina com a secretária, porque vai garantir que... É uma bola de neve, né? Então, essa rotina vai garantir que várias outras coisas melhorem dentro também. Mas indo para a parte de finanças, o que vejo que são estruturas básicas, são ferramentas básicas, não diria nem assim checklists que precisam passar, mas estruturas de ferramentas que precisam existir para conseguir fazer esse processo mais rápido, ou de uma forma mais eficiente que não te tome tanto tempo. Primeiro, é uma estrutura simples, é uma planilha com colunas onde você registra as entradas que você tem e as saídas que você tem. Então, o que são entradas e o que são saídas? Legal. Entradas são todas as vendas que você faz, de consultas, exames, cirurgias, procedimentos. Então, é uma planilha tão simples quanto uma coluna, nome do paciente, data que foi realizado, o que foi realizado e o valor que o paciente pagou. Simples assim. Para você entender, ok, nesse mês foi isso daqui que foi vendido, isso daqui que teve de faturamento no meu consultório. E uma outra aba, uma outra planilha com todas as saídas. Então, na mesma estrutura, descrição do que saiu, data da saída
e o valor de saída. Então, ter esse controle extremamente simples, onde você registra essas informações em um lugar, elas são importantes para você conseguir, depois de um final de 30 dias, trimestral, você conseguir analisar justamente como que foi o desempenho do seu consultório, o que ficou faltando, onde que estão os gargalos. Nossa, tive muito mais saídas do que eu imaginava. Porque se você for só pagando e recebendo dinheiro sem registrar isso em lugar nenhum, você não consegue avaliar onde que está tendo um buraco, muitas vezes, dentro desse barco. Então, ter essa ferramenta para você fazer esse registro, e de preferência de uma forma digital, né? Tem algumas clínicas que anotam isso no caderno. É ruim porque você não consegue comparar com tanta facilidade no dia a dia, mas ter uma planilha, ou até mesmo dentro do prontuário, alguns têm essa função de fazer o registro das entradas e das saídas que ocorreram, já é um grande primeiro passo fundamental para você ter clareza exata de tá sobrando tanto dinheiro ali por mês, porque eu tive tantas entradas e tantas saídas. Então, esse é um ponto importante. E em cada fase do consultório, com quem que fica essas tarefas? Assim, digo, para o consultório que está começando, para o consultório que já tem mais maturidade, para o consultório que já está grande. Quem que faz isso? Sou eu, enquanto médico? Varia? Ótimo. E isso realmente varia ao longo do tempo. E quanto maior vai ficando o seu consultório, a complexidade dessas outras frentes também vão ficando maiores. Então, você precisa começar a estruturar processos e a delegar. Só que partindo para uma escala, né? Em que momento começar a delegar, em que momento criar esses processos. No início, quando você está ali começando o seu consultório, às vezes você não tem nenhuma secretária, você é a sua própria secretária, é você que vai lançar todas as entradas, todas as saídas, mas já garantir esse hábito. Uma vez que você já tem uma secretária, pelo menos a parte de entradas é ela que vai realizar. Então, o paciente Matheus passou aqui comigo, fez uma consulta no valor de X reais e fez um exame no valor de Y reais. Já vou lançar essas duas entradas aqui e no final do mês você vai ter aquele consolidado das informações. Então, isso já saiu do seu colo. Você já não está mais responsável, você só vai verificar se as informações estão sendo preenchidas da forma correta, se ela está ficando com alguma dúvida, e você vai acompanhar mensalmente ali o resultado. Ainda nesse momento, a parte de saídas, recomendo que esteja com o médico, nesse momento inicial. A parte de pagamentos também com o médico. Uma vez que a sua estrutura cresceu, que você tem um faturamento maior, a complexidade também vai aumentar. E aí, o próximo passo seria ter uma pessoa para conseguir lançar todas essas saídas, ter um alinhamento com a contabilidade, que vai ser cada vez mais necessário, e já programar essas saídas até no próprio banco para você, para que você faça somente as aprovações. Então, toda conta de pessoa jurídica tem essa função, onde você é a pessoa da administração, então você consegue fazer todas as transações dentro ali do aplicativo do banco, só que é possível você criar um usuário onde essa pessoa não tem ali o poder, né, de fazer uma transferência bancária, mas ela consegue programar para esse administrador fazer. Então, aqui entra o papel de uma pessoa bem importante, que a gente chama de BPO, que nada mais é que é uma pessoa responsável por lançar todas as saídas, fazer uma comunicação melhor com a contabilidade, então garantir que todos os processos ali junto com o contador ocorram e programar todos os pagamentos, garantir que não vai ter nenhum boleto que você vai deixar passar para vencer. E você vai ter a única função de apertar um botão fazendo a aprovação do pagamento ali no final do dia. Então, você passou de fazer tudo, lançar as entradas, lançar as saídas, pagar, garantir que não tem nenhum boleto vencendo, mandar informações para a contabilidade, para simplesmente apertar um botão e mensalmente checar como que foi seu faturamento, como que foram as suas saídas. E essa pessoa
a gente recomenda a partir de consultório, clínica, que fatura mais de R$80 mil, já ter essa pessoa para fazer essa programação de pagamentos, tudo, tirar isso do colo do médico, já é bem importante. Qual que é o custo de um BPO em média e o que essa pessoa faz além disso? Ótimo. É um custo bem simples, porque essa não precisa nem ser uma pessoa que está ali presente dentro da sua clínica. Pode ser, tem várias empresas que pessoas, né, empresas que oferecem esse serviço de forma terceirizada, que custa entre R$500 a R$1.500, dependendo da complexidade ali da clínica. Então, quantos médicos fazem parte da clínica, se tem outros profissionais de saúde que ele também compõem, mas normalmente nessa faixa de R$500 a R$1.500. Então, por isso que o escopo dessa pessoa é bem enxuto mesmo. É justamente garantir que as saídas elas estão sendo registradas da forma correta, garantir que os pagamentos estão sendo programados antes do prazo do vencimento e que não deixe nada a passar, faça a cobrança com a intermediação, né, com a contabilidade de todos os extratos que precisam ser enviados, se todos os fornecedores enviaram a nota fiscal para você depois conseguir enviar para a contabilidade. Então, são várias rotinas que a contabilidade precisa, uma clínica maior, com um faturamento maior e, por consequência, maiores despesas, vai precisar, só que de uma forma bem mais organizada. Alguém que vai ficar 100% olhando para isso. Então, por isso que é um escopo bem enxuto mesmo, e que dá até para contratar serviços terceiros, né? Não, legal. Pensando aqui, a gente pensou em trouxe algumas coisas da própria parte de gestão financeira, questões da parte de operação, de time. Isso vai influenciar também alguns aspectos de jornada, né? Principalmente no pré. Outro grande pilar é o de atração e conversão. O que tu vê assim como checklists que a pessoa precisa ter para olhar para esse pilar de atração e conversão? Legal. O primeiro ponto também se eu tivesse que falar assim, você vai precisar metrificar apenas 2 coisas no seu consultório. Serão 2 coisas. A primeira é essa que eu acabei de descrever, entradas e saídas do ponto de vista financeiro. A segunda coisa é a questão de quantos pacientes novos estão entrando em contato com você e da onde que eles estão vindo e se eles estão convertendo para consulta, para procedimento ou não, que é o que a gente chama de leads, né? Esses novos pacientes que estão entrando em contato. Se eu tivesse que escolher apenas 2 controles, isso dá para faturar centenas de milhares de reais com apenas esses 2 controles, entradas e saídas e leads chegando. Então, em marketing, vendas, captação de pacientes, uma planilha com esse controle de leads, né, é fundamental. Também extremamente simples, não precisa ter um sistema nem nada complexo. É uma planilha onde uma coluna vai ser o nome do paciente, outra o telefone do paciente, data de contato, da onde ele veio e se marcou consulta ou não. Simples assim. Porque aí mensalmente você consegue analisar, ok, chegaram 20 pacientes aqui para mim. 3 vieram do Instagram, 10 vieram de indicação de outros médicos, 5 vieram de pacientes e o restante veio do Google. Então, o investimento que eu estou fazendo no Instagram, que eu contratei gestor de tráfego, que eu estou postando coisas todo dia, já estou fazendo isso faz 3 meses, não está chegando ninguém aqui para mim. O que está acontecendo? Por outro lado, eu tenho vários médicos que estão me indicando o paciente. Será que não tem como eu estreitar ainda mais laços com eles, fazer mais conexões para fomentar essa indicação? Então, você começa a ter clareza da onde que os seus pacientes estão vindo, o que está funcionando, o que não está. Por isso que ter essa ferramenta é um dos pontos ali desse checklist do ponto de vista de marketing e captação. E a questão de ter rotinas claras para gastar tempo, investir esse tempo na captação é fundamental. O que eu falo de rotinas claras? É ter horários realmente bloqueados para você conseguir pensar nisso. Porque senão essas tarefas de gestão elas vão ocupar o tempo todo ali do consultório.
Então você vai ficar sempre com aquilo na cabeça aberto. Então o que a gente vê que vários clientes fazem e que funcionam bem? Semanalmente, ter ali 2, 3 horas bloqueadas ali na agenda para cuidar de marketing e captação. E quando eu falo cuidar de marketing e captação, a ideia é que nessas 2, 3 horas você pare para primeira parte. Uma das semanas, você vai intercalando, né? Uma semana sim, uma semana não, com essas rotinas de marketing. Então, uma parte você foca em produzir justamente os conteúdos, pensar e realizar essas conexões com outros médicos, pensar na experiência do paciente para fomentar indicações e depois, numa outra semana, você faz todo o planejamento do seu marketing pelos próximos 15 dias. Então, garante que, ok, no planejamento, você olha para os dados, vê o que está funcionando, o que não está funcionando, pensa nos conteúdos que você vai gravar na próxima semana. Para chegar na próxima semana, você não precisa pensar e gravar. Você apenas executa. Então, quebrar semana sim, semana não, entre essas rotinas de planejamento, execução, funciona super bem, mas precisa ter esse horário bloqueado, senão é uma das tarefas, dos pontos que acaba não indo para frente. Mas eu sei, Matheus, que você gosta bastante dessa parte de marketing, trabalha bastante essa questão. E queria te perguntar também, o que você vê que é fundamental do médico ter para conseguir ter uma rotina de marketing e captação de pacientes escalável e saudável nessa transição de executor para dono? Cara, a primeira coisa é simplificar ao máximo. A gente cria muita complexidade onde não precisa e a gente delega coisas cedo demais. Então eu diria para a pessoa que está começando da mesma forma que tu trouxe assim, olha, não vai atrás de nenhuma ferramenta sofisticada. Usa uma planilha aqui, um Google Sheets, né? Usa essas ferramentas simples. Eu também digo, não vá atrás imediatamente de uma agência de marketing, porque senão você não vai entender o processo. Não vai atrás de já investir em tráfego em 3 lugares diferentes. Isso daí é desespero. Entenda o processo, entenda as coisas. Porque no final do dia, marketing é muito mais do que Instagram. E muito médico fica aterrorizado porque ele pensa assim, nossa, eu tenho que captar pacientes, mas eu detesto Instagram. E aí ele não olha para marketing, porque ele tem essa noção muito pequena do que o marketing é de fato. E marketing é mercadologia, é o estudo do mercado, é eu entender o mercado, eu entender a minha concorrência, as outras pessoas que são substitutos de certa forma, outros profissionais de saúde que a pessoa pode precisar, quais que são as motivações do meu cliente para vir até mim. Eu tenho que ter esse mapa macro primeiro, então eu vejo como algo muito importante a pessoa definir o mapa macro antes de entrar no micro de qual ferramenta que eu vou usar. Então, o mapa macro precisa vir de uma definição, que aí é uma intersecção entre... Existe uma intersecção, essas engrenagens. Uma engrenagem ela tem a característica que ela é uma roda denteada e ela vai fazer outra roda denteada girar e cada uma vai mover alguma coisa. Então, no momento que elas se conectam, elas criam algo. Eu tenho a engrenagem de marketing que ela tem que estar junto, essa coisa de atração e conversão depende também de jornada, experiência e operação e time. E isso também que vai me gerar caixa. Então, eu tenho que enxergar que a gente está se separando em caixinhas, mas a gente tem que ver que as coisas, elas se juntam. E por que eu estou falando isso? Porque como que eu vou fazer marketing se eu não entendo o que eu entrego? Se eu não sei o que eu entrego para o meu paciente, eu não consigo fazer marketing. E aí você vai dizer assim, eu entrego consulta. Tá, e aí? O que entregar consulta significa? Qual que é o problema do seu paciente que você resolve? Você não entrega consulta, você entrega a resolução de um problema. Porque ninguém quer comprar consulta. Eu quero comprar menos dor, eu quero comprar uma noite melhor de sono, eu quero comprar autoestima. O que você entrega? Então, eu começaria olhando para isso para pensar assim, beleza, eu sei aqui o que eu vou falar sobre, eu sei o que eu vou anunciar, eu sei como que eu vou me posicionar nesse mercado de que eu entrego para esse público. Uhum. E eu vejo que as outras pessoas estão entregando para esse público também. E aí eu entendo os meus diferenciais.
E se eu não tenho diferenciais, vai ficar claro que eu não tenho diferenciais, eu preciso entender como me diferencio e entrego coisas a mais para resolver melhor esse problema. Então, antes de falar de ferramenta de marketing, eu faria assim, o processo de parar e pensar para justamente saber sobre o que eu falo. Então, agora que eu entendi qual o problema que eu resolvo, de quem que é esse problema, como que eu resolvo esse problema melhor do que outras pessoas, o que leva a pessoa a escolher a mim. Se eu tenho clareza de tudo isso, eu sei a mensagem que eu passo para as pessoas, para a pessoa na outra ponta que vai vir até mim. E aí, eu nem falei ainda do meio. O meio pode ser o Instagram, ok? Mas o meio pode ser os meus colegas de faculdade, meus colegas de residência, as pessoas que eu conheci de outras especialidades na residência, elas não sabem o que você faz. Ninguém sabe o que você faz. Ah, eu sou ortopedista. Beleza, você não me disse nada. Eu não sei o que você faz. Você é ortopedista? Legal. Por que eu indicaria alguém para você? Eu não sei que problema você resolve. Então, as pessoas têm que ter essa clareza antes de pensar nesse processo de atração, de marketing. E aí, agora que eu elenquei isso daqui, eu posso começar um trabalho de olhar até para as engrenagens, olhar para dentro e falar para o meu time, para minha secretária, olha só, nosso mercado é esse, tá? A gente está nesse mercado, o cenário do mundo é esse cenário macro aqui, tem muitas pessoas com esse problema. O atrito na jornada dessas pessoas é que elas têm dificuldade porque nos caminhos convencionais é assim, é assado. Aqui a nossa diferença é que a gente resolve o problema de determinada forma, temos resultados excelentes e vemos transformações como a do seu João. Lembra do seu João? Que veio, ele melhorou a vida dele e veio com essa situação X. Opa, agora a secretária comprou ideia do que eu faço. Ela vai vender minha consulta melhor quando eu atrair um paciente de fato. Então, eu estou juntando pontos aqui para falar o que é marketing, porque senão fica aquela visão extremamente rasa de que marketing, ai meu Deus, eu tenho que fazer marketing, eu tenho que postar no Instagram. E aí, esse é o pensamento que mais limita, porque eu botar um tolho, assim, né? Eu botar aquela coisa, eu ficar com aquela visão, assim, limitada, e aí eu não consigo ir para frente, que parece mais uma tarefa chata que eu posso delegar do que algo ligado ao todo. E é por isso que se no início o médico contratar uma agência, algo assim, o trabalho não vai ser bem feito. Por quê? Ele não parou para olhar para tudo isso, então ele não vai comunicar para a agência. E aí o que vai acontecer? O post vai ser morno, não vai dizer nada, vai ser ruim, não vai dar resultado, o lead vai ser ruim, vai investir em tráfego, não vai vir paciente, porque você não olhou, você quis delegar cedo demais, você não quis parar para pensar, que é uma das coisas que o dono tem que fazer, parar para pensar. Ele não pode falar, não, eu vou atender aqui, vou atender e vou contratar o pessoal que vão me trazer paciente. As agências vão prometer que vão te trazer paciente, que vão fazer, que você não precisa fazer nada, doutor. Doutor, fica aí tranquilo na sua, só pagar para a gente que a gente vai botar 10 pacientes particulares por dia dentro da sua porta. É uma baita de uma mentira, não vai acontecer. Então, todo esse briefing para falar assim que marketing começa aí. E agora é o momento que eu penso, tudo isso está claro, em que locais eu estou posicionado. E eu tenho que pensar que eu tenho canais de aquisição de pacientes. Então, cada canal é um canal é, via de regra, um trajeto que a pessoa faz para chegar até mim. Se ela percorre esse trajeto, eu tenho que saber onde que ela estava no início. E eu tenho que saber como que funciona esse trajeto. Ele é mais retilíneo? Ele tem mais curvas? A pessoa tem que passar por um processo de entender coisas nesse trajeto para saber que é em mim que ela tem que chegar. Eu tenho que entender o que eu estou falando. E aí, para deixar tangível, a pessoa que busca no Google. O Google, né? O Google é um meio, o Google é um canal de aquisição. É o canal de aquisição, eu tenho lá o Google e eu tenho que fazer essa ponte do Google até mim. Eu tenho que desenvolver, no caso, o canal entre Google e meu consultório.
Só que o caminho do Google ele é muito mais retilíneo, porque se a pessoa tem que ir até o Google pesquisar, ela está ciente do problema. Porque se eu tenho algo, uma dor, uma queixa, e pesquiso, eu sei o que essa queixa é. Sim. E aí, eu tenho a pessoa com um maior nível de consciência do problema. Agora, eu tô no Instagram, cara, a pessoa vai consumir meu conteúdo, vai ver, eu preciso educar, eu preciso trazer ciência de que essa tua dor na coluna, ela não é normal. E ela tem solução. Não é só tomar remédio. Não é questão de postura. Existe uma série de fatores que influenciam. Eu preciso ir educando a pessoa, então o processo vai ser diferente. Agora, o processo de um canal de aquisição que seja outros colegas médicos. Quando um paciente é indicado por outro colega, a taxa de conversão é altíssima. Sim. Por quê? Porque aquele paciente passa com aquele colega, já confia nele, e é a confiança que o colega tem em mim e a confiança que o paciente tem no colega, elas se tornam a mesma coisa. O médico passa a confiança em mim para o seu paciente que já vem até mim, que ele faz um bypass ali, ele faz um atalho e bum, vem em mim. Então esse é um caminho que ele é muito prático, rápido, só que eu dependo do colega entender o que eu faço e lembrar de mim para poder me indicar. E aí, como é que é esse processo de ele entender o que eu faço e lembrar de mim? São conexões. Ele me vê desde em lugares físicos, como na mídia social também, eu manter um bom contato, eu ser bom em todos os lugares que eu passo, no plantão, no sobreaviso, eu conversar com os outros colegas, eu dar parecer para as outras especialidades, eu conversar sobre o que eu atendo no consultório para lembrarem de mim, eu me disponibilizar. Então esse é o esforço que eu tenho que colocar aqui. Agora eu tenho outro canal que é a indicação de pacientes. O que leva um paciente a me indicar? Ele tem que gostar não somente de mim, mas do resultado final que eu gero e da experiência como um todo. Então, se eu estou com as outras pontas, as outras engrenagens amarradas, eu maximizo a chance de que ele lembre de mim, de que ele me indique. E se eu tenho processos para fomentar mais essas indicações, isso vai ser interessante, porque alguém que vem por indicação de um outro paciente também é muito rápido, é uma taxa de conversão alta. Então, eu trouxe aqui qual o racional? Que eu tenho diferentes locais onde eu construo em cada um desses locais um canal. Os locais, eles já estão lá. O canal de aquisição tem que ser construído. E eu tenho que entender como é que é esse trajeto. Eu entendi como é que é esse trajeto. Uma vez que a pessoa percorre o trajeto para vir até mim, a depender do grau de confiança que ela tem em mim, porque no fim é um jogo sobre clareza e confiança. Quando eu tenho outras pessoas que emprestam isso para mim, aí quando chegar na secretária a venda vai ser fácil. Quando eu não tenho, como por exemplo no Google, se a pessoa pesquisar, eu aparecer ali, o trajeto ele é reto, mas a pessoa vai chegar sem confiança e sem clareza. Se a minha secretária não entende o que eu faço, não comunica bem, eu tô perdendo o jogo, eu já tô saindo atrás. Aí o paciente pergunta preço, eu não vou ter nada de diferencial além de preço. E a capacidade de interagir, de entender, tudo isso vai ser importante para fazer essa venda. E agora que eu sei tudo isso, para mim, aqui eu tô olhando para marketing, porque quando eu fiz esse estudo e essa análise, o jogo do marketing ele se torna uma questão de alocação de recursos. Alocação de tempo, de energia, de dinheiro. E aí eu tô olhando aqui a foto da situação atual, a foto desse mês. Eu fiz a planilha que você falou de leads e eu olho a foto desse mês e eu vejo da onde que está vindo cada pessoa e eu tenho que saber o quanto que eu estou colocando de esforço em cada canal. Sim. Porque aí eu vou olhar justamente para o aumento de eficiência. Eu quero ter mais retorno com menos investimento energético. Quando eu mapear os canais, eu vou ver que tem uns que estão me pagando muito melhor. É basicamente como eu dizer assim, você tem esses locais aqui para investir teu dinheiro. Nesse local, tu põe 1, volta 2. Nesse tu põe 1, volta 3. Nesse tu põe 1, volta 0,5.
Onde você quer botar mais? É meio óbvio. Sim. Meio óbvio. Então, é alocação de investimento, de tempo, energia, dinheiro. E aí você tem que escolher alguma coisa que te dê tração. Muitas vezes vai ter um canal que tem um potencial enorme, mas ele não está te dando retorno. Por quê? Porque você não entende ele bem, você não sabe como fazer direito, tem muita coisa para melhorar, mas ele não está dando retorno agora. E existem outros que já estão dando retorno. Investe nos que estão dando retorno para ganhar um pouco de tração, para aumentar um pouco o teu faturamento, para diminuir a tua ansiedade, para trabalhar em reter esses pacientes. Ao mesmo tempo que você desenvolve, você vê ali teus flancos e aí é o teu plano de desenvolvimento individual. O que eu tenho que desenvolver de competência para melhorar aqui meu conteúdo no Instagram? Porque eu vejo que tem muitos colegas que captam muito no Instagram e eu não. Aí eu vou olhar, mas com que frequência eu posto? Com que frequência que eu estou ali presente? Eu estou só pagando para alguém ir ali? Por que meus pacientes não estão gerando identificação? O que é diferente da minha forma de falar e da fulaninha que capta um monte? Bom, isso daí vai ser um processo de desenvolvimento mais lento. Só que eu tenho que olhar para os canais e pensar que eu não consigo investir em todos de uma vez. É a mesma coisa que tu falou, o que eu vou priorizar? E aí eu vou dominar um canal, eu vou botar energia nesse canal, eu vou pensar que existe uma lei universal de retornos diminuídos. Então, não é infinitamente que eu vou botar o mesmo esforço, ter o mesmo resultado. E aí, se eu for pensar agora, bom, vou pagar, vou botar dinheiro. Aí eu tenho que elencar. No que eu vou botar dinheiro? Será que é no tráfego pago? É no tráfego pago? Então, como é que está meu conteúdo orgânico? Que eu vou botar fluxo para as pessoas irem até meu perfil. Quando elas caem no meu perfil, elas entendem o que eu faço, elas entendem a minha promessa, elas conseguem com clareza entender e agendar uma consulta? Porque se não conseguem, eu não vou botar dinheiro aqui. Né? Só vou gastar dinheiro e vou só poluir meu WhatsApp com leads ruins. Agora eu vi que tudo isso está claro. Poxa, agora eu posso testar esse canal. Só que aí eu não vou testar esse canal e testar outros 3 canais. Não, eu vou testar esse canal primeiro, eu vou mapear os resultados, eu vou entender como ele funciona. E quando eu estiver dominando aquilo, eu vou pensar, cara, vou abrir aqui um outro canal. Porque se eu começar a tirar para todo lado, eu até corro o risco da coisa dar certo. Sim. Só que se a coisa dá certo e eu não sei por que deu certo, eu tenho um grande problema. Porque aí, em qualquer momento de variação, eu vou entrar em desespero porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que estava dando certo afinal. E às vezes pode ser que eu estou investindo em 4 coisas e uma está dando certo e está levando as outras 3 nas costas. Se eu não faço uma coisa por vez, mensurando, observando, eu não consigo nem enxergar quais são essas 3 que eu tenho que cortar. E às vezes eu estou com muitos gastos e eu penso que tudo se torna um problema. E aí eu não consigo ter essa clareza de, cara, onde que eu posso limpar aqui? E às vezes eu vou cortar alguma coisa que era boa e deixar coisas ali que não são tão boas porque eu estou dando o mesmo peso para tudo porque eu não tive essa clareza. Então, para mim, marketing é seguir esses processos todos, tirar a mentalidade de que marketing é só Instagram, trabalhar muito bem a parte reputacional, a parte invisível do marketing, a parte de relacionamentos, e lembrar que se você é um profissional bom, se você tem competência, é muito mais fácil você trabalhar o teu marketing, porque você tem coisas reais ali. Só que aí tem que entrar até as crenças do médico, assim, né? Você não vai ser menos médico por fazer marketing, ponto. Nesse papo de, médico bom não precisa fazer marketing. Na idade da pedra. Não existe isso. Na idade da pedra. Os professores que estavam jubilando quando eu entrei na universidade, para eles isso era verdade. Para a gente, não é. Tem que fazer. Não, e você comentou num ponto que é bem importante de que marketing não é só Instagram, né? Então, muitas vezes, até quando a gente fala de marketing para o médico, imediatamente ele pensa no Instagram, no Google, no site que ele vai ter. Mas quando a gente fala aqui de ter um horário bloqueado, uma rotina para marketing, muitas vezes é justamente isso. É parar, pensar, entender o que problema eu resolvo, quem que é meu paciente, o que não está funcionando, e para isso precisa metrificar, senão fica impossível
de atribuir esse resultado, porque se você vai no feeling, né? Eu já ouvi que meu paciente chega no Instagram. Você começa a criar alguns viéses na cabeça que muitas vezes quando você olha para os números de verdade, não são verdade. Então, por isso que precisa metrificar. Mas esse ponto que você trouxe de realmente marketing não é Instagram, é você conseguir entender exatamente que dor que você resolve, quem que é meu paciente, os canais que eu tenho e o que eu vou colocar energia. Porque para até alguns clientes nossos, o Instagram nada mais é do que um portfólio bem construído, que ele transmite muito bem a informação, quem que ele é, por que passar com ele, não com o outro, e fica muito clara a mensagem lá. Mas ele não fica gastando horrores de tempo fazendo stories, fazendo vídeo, com uma consistência, com um volume muito grande, né? Porque ele entendeu que os canais dele são outros. É relacionamento com outros médicos, então o marketing desse médico não é gravar conteúdo. O marketing dele é estar em eventos com outros médicos, participar de locais que ele crie mais conexões e essas conexões bem feitas vão gerar pacientes para eles. Ou não, ele gera uma experiência tão boa para os pacientes dele que os pacientes adoram e ele vai gastar o tempo dele promovendo maiores indicações. Então, ele vai gastar o tempo fazendo eventos para a própria base do paciente, promovendo saúde, onde eu vou te convidar, Matheus, você que é meu paciente e gosta bastante do meu trabalho, para você trazer 2 amigos. E a gente fazer um evento promovendo a saúde da forma XYZ. Então, foi legal esse seu comentário para quebrar essa crença, né? De que marketing é Instagram, que é só colocar dinheiro ali que vai trazer, mas as coisas precisam estar conversando, a estrutura precisa estar realmente muito clara, né? E assim, isso que tu disse de que muitas vezes vai ser um portfólio bem estruturado. Cara, tira da cabeça essa coisa que ser influencer. Você precisa ter influencer para ter paciência. Tem médico que faz mais um trabalho de Instagram, tem gente que investe mais nisso e que gosta também de fazer isso. Sim. Tem gente que não gosta tanto e que não é tanto seu perfil, mas mesmo assim tem uma página que passa clareza do que você que problema você resolve, como que é a consulta com você, resultados que você entrega. Porque aí a pessoa ela pode te achar por qualquer outro canal e ela vai daí às vezes pesquisar seu nome no Instagram como ferramenta de validação. Exato. E tá tudo certo você não ser influencer, porque as pessoas às vezes elas têm até expectativa de que você seja uma pessoa ocupada, né? E não que quem faz muito Instagram é desocupado, mas é que é perfil, tem gente que gosta de fazer mais. E aí você foca em fazer outras coisas, foca em fazer essas conexões. E as pessoas vão olhar ali, entender o que você faz, vão até você. Que acho que o que a galera não entende é que assim, é como se você quisesse vender pela internet. Daí tu vem aqui para mim, Perrone, e fala, eu quero vender pela internet. Eu falo, vender o quê? Produtos. Legal, tu quer vender produtos? Para quem? Para as pessoas. Tá. E que dor que você resolve? Eu resolvo problemas que as pessoas têm por causa do desejo de adquirir produtos que elas querem comprar. Beleza, muito legal. Assim, você resolve o quê? O que tu vende? Cara, de tudo. Legal. Passou zero clareza para o paciente. Então, você está lá na internet. Eu sou o Perrone, vendo produtos para qualquer necessidade para todas as pessoas que quiserem comprar. E daí um dia você está falando de geladeira, no outro dia você está falando de raquete de matar mosquito, no outro dia você está falando de, sei lá, ralador de queijo. Não tem assim nenhum... conexão nenhuma, né? Então, acho que é essa lógica que o médico não pega, porque ele pensa assim, cara, eu vou entrar aqui na internet, eu não quero perder nenhum paciente, então eu tenho que falar de tudo. E aí vira assim uma colcha de retalhos, assim, uma amontoada de coisas sem sentido nenhum e ninguém conecta com nada. Então, por isso que a resposta para o que você vende não é consulta que você vende. O que você atende, você não atende pacientes. Seja mais detalhado. E não é também
a gente passou a época do marketing de interrupção. O marketing de interrupção é assim: tem a televisão, chega a televisão e aí as empresas pagam para anunciar na televisão. Para anunciar na televisão é caro. E aí só podia anunciar na televisão quem tinha empresas que tinham muito dinheiro. E isso criou uma simetria muito grande, porque empresas com muita grana podiam anunciar e as pequenas, elas não podiam estar naquele espaço. Então elas tinham que achar outros caminhos, tentar ser criativas ali. E essa era, ela era nada democrática com quem anunciava. Só que também para a pessoa que estava ali em casa, ela tinha que ouvir a propaganda, entendeu? Ela tinha que escutar a propaganda, porque não tinha o que fazer, era o comercial. Tá, eu vou no banheiro no comercial, vou pegar uma água, mas tá ali tocando comercial. Agora, quando vem a economia digital, o jogo muda, porque aí eu passo a ter, eu posso fazer propaganda em todo lugar, eu posso anunciar em várias plataformas, eu posso fazer conteúdo e também fazer propaganda. E aí entra a era do marketing de permissão. Seth Godin é um cara que ele tem um livro que é do marketing de permissão. E o marketing de permissão é assim: eu não mais te gero uma interrupção no teu dia. Eu peço permissão para fazer parte da tua vida. Só que para isso eu não posso estar te vendendo o tempo inteiro. Uhum. Eu tenho que estar gerando valor de alguma forma. E você, por reciprocidade, eventualmente você quer se tornar meu cliente. Você vê que eu gero muito valor, então, você quer ouvir o que eu tenho para falar. E aí, eventualmente, eu vou te fazer uma chamada para a ação, né? Um call to action. Eu vou te dizer, eventualmente, olha, se você quer parar com isso e resolver esse problema, a gente pode trocar uma ideia, conversar. É só chamar aqui no direct, eu passo as orientações. Só que aí um outro erro que muita gente comete é que aí todo o conteúdo da pessoa é marketing de interrupção. Uhum. Eu só falo, agende essa consulta. Se você tem dor e tal coisa, procure seu médico. Clica no link da bio. Tira aquele stories assim, vagas abertas, agenda aberta. Pessoal, essa semana eu só tenho espaço para mais um paciente. Então, se você... Cara, isso daqui não cola, entendeu? A pessoa tá ali numa rede social querendo um tempo de entretenimento. E aí eu posso trazer um infotenimento, é isso, né? Infotenimento. Eu acho que é. Eu posso trazer uma interação, eu posso trazer algo interessante para aquela pessoa e que ela tenha o desejo de consumir. E aí eu tenho que entender quem que aquela pessoa é. Eu tenho que entender as coisas periféricas da vida dela que também tem ligação com aquilo que eu ajudo a resolver. Eu tenho que entender que o problema que eu resolvo tem uma camada objetiva e funcional e outra camada emocional junto, que se resolve também. E assim eu tenho muita oportunidade de me conectar com essa pessoa, de trazer esperança para ela, de mostrar outros ângulos. E essa é uma visão mais abrangente. E se quem está escutando está pensando, cara, é muita coisa, volta para o básico, volta para o passo 1, que é qual é meu mercado, o que eu resolvo, qual dor, qual problema e de quem. Então, essa é a engrenagem do marketing. Mas aí a gente vai para um terceiro ponto, seus pilares invisíveis do consultório. Quando penso em pilar invisível, a secretária, por exemplo, é um pilar invisível do consultório. Ela não é uma agendadora de consultas. Ela precisa ter a noção de tudo isso que você faz e você traz essa noção através das rotinas, através das reuniões, dessas conversas, porque ela é a pessoa que vai ter a primeira interação com o teu paciente ali, a segunda interação que o teu paciente te viu em algum lugar, mas essa pessoa ela tem que estar comprada na cultura da coisa. O consultório vai ter dificuldades. Você precisa ter uma rede de apoio, você precisa ter colegas, você precisa ter grupos de pessoas onde você possa ter esse tipo de conversa que a gente está tendo. Sim. De discutir, cara, como que eu penso estrategicamente aqui no meu negócio para eu não ser só mais um operário. Porque eu, pelo menos, acho que daquelas frases, né, que as pessoas falam, que são verdades, tem uma que eu acredito muito, que a gente é a média das 5 pessoas mais próximas ao nosso redor. Então, isso nessa transição do médico executor para o dono
você começar a se cercar de pessoas que estão buscando essa mesma mentalidade ou que já possuem essa mentalidade, você diminui muito esse caminho. Então, você se cercar de pessoas assim auxilia bastante, né? Nesse sentido de fazer parte dessa comunidade. E até, então, quando a gente fala desse terceiro pilar, né? Pessoas com quem a gente se envolve, as pessoas que fazem parte do nosso time, isso de quem a gente se envolve eu vejo que é muito importante, porque a última coisa que o médico quer é continuar andando com aquele outro médico que está lá no plantão que ele dá ali para nesse início do consultório, né? Tem outros vínculos, tudo. É aquele médico que, pô, toda vez que ele compartilha alguma coisa que tá fazendo no consultório, a outra pessoa vai lá e derruba. Fala, não, isso daqui você vai ver. Daqui a algumas semanas você vai continuar fazendo isso, não vai dar certo, você vai voltar atrás. Sabe? Destrói todas as ideias que você tá colocando de pé. Você quer justamente o contrário. Você quer um local onde você traga uma ideia e a pessoa fala, pô, fiz isso durante X tempos, deu certo, ou não deu certo, mas eu fiz isso daqui e melhorou. Pô, e isso é uma coisa que motiva, porque é o que a gente falou no início. Vai ser um caminho bem difícil. Não vai ser fácil, como nada na vida é fácil. Mas se você está cercado de pessoas que nesses momentos difíceis vão te colocar para cima, isso já ajuda muito. Então, nesse processo de sair dessa posição de executor para ir para dono, é fundamental. E você com essa postura, se envolvendo de pessoas assim, até ao lidar com a sua equipe, tudo isso que a gente comentou, né, de começar a delegar um pouco mais, da secretária estar mais envolvida na cultura, você vai conseguindo transmitir de uma forma melhor. Porque, realmente, cultura parece uma coisa etérea, assim, né? Você não consegue... É meio fluffy, você acha que não tem potencial, mas ajuda muito quando você tem pessoas que... A secretária que, pô, tá na hora do almoço dela, mas chegou um lead ali super quente no WhatsApp, ela vai atrasar 10 minutos o almoço dela, mas para marcar. Pô, e isso é uma questão de cultura, ela vestiu a camisa mesmo, de que é importante, isso está envolvido dentro de vários pilares, né? Que a gente poderia até colocar mais elementos nesse checklist de pessoas, que a gente sempre fala que a motivação de qualquer funcionário tá em cima de 3 pilares, né? E isso é um ponto importante de todo dono de empresa ter clareza, porque você quer garantir que esses 3 pilares da sua equipe, né, quando é com uma pessoa boa que você tem da sua equipe, estejam bem equilibrados para você não perder esse grande ativo que você tem, que é uma boa pessoa no seu time, que é tão difícil conseguir e fazer, manter. Quais são esses 3 pilares de motivação de qualquer pessoa? Eu estou aprendendo no lugar onde eu estou me desenvolvendo, e cada um tem um ritmo de desenvolvimento diferente. Então, no caso da secretária, pô, se ela está sentindo que ela está cada vez melhor, ela está progredindo, os pacientes estão convertendo mais, você está dando feedbacks melhores, ou você está pensando no desenvolvimento dela ali dentro, né, colocando um pouco mais de responsabilidades, pô, isso é uma coisa do pilar de aprendizado, vai se sustentar ao longo do tempo. O segundo ponto, para você garantir que a motivação do seu funcionário está boa, é a questão de reconhecimento. Ele sentir que o trabalho que ele faz é impactante. E quando eu falo reconhecimento, não é, pô, parabéns, Matheus, fez um ótimo trabalho. É mais no sentido de ela sentir que a tarefa que ela executa gera impacto onde ela está. Então, ela perceber que ela está ganhando cada vez mais responsabilidade, que ela está conseguindo progredir, está conseguindo agregar mais valor. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, que muitas vezes os médicos colocam em primeiro, né, é o pilar financeiro, que é a questão de, ela não está mandando bem, deixa eu colocar uma bonificação extra aqui para ela, um incentivo financeiro para ver se vai para frente. Mas, às vezes, ela não está aprendendo, então ela está meio desmotivada, ela está sentindo que o que ela executa não gera impacto em nada, e aí coloca mais dinheiro, você só vai ofuscar ali os principais problemas. Então, dentro dessas rotinas de gestão de equipe, você ter clareza desses 3 pilares é fundamental. Então,
a minha secretária, qualquer pessoa da equipe, né, tá desmotivada, é por ela não tá aprendendo, ela não tá se sentindo reconhecida ou é financeiro mesmo? Porque às vezes ela fala, pô, já tô aqui há algum tempo, aumentei muito minha responsabilidade, melhorei bastante, mas continuo ganhando a mesma coisa. E você ter esse momento que a gente chama de one-on-one, né? Que é uma rotina mensal, onde você chama a pessoa da sua equipe e vai almoçar com ela. E é um espaço aberto ali, a gente recomenda que seja até fora do consultório, fora da clínica, para ser um espaço mais descontraído, onde a pessoa fica à vontade de você começar a entender o que ela está se sentindo frustrado, o que ela está muito animada, e se você tirar aquilo dela, vai ser uma facada que você vai dar nela, né? Assim, em questão de motivação. Então, essa é uma outra rotina bem importante na parte de pessoas, porque depois de um tempo, você colocando tudo isso de pé, de rotinas semanais para você conseguir transmitir a ideia e ritmo que você quer de uma forma consistente, mas equilibrando esses 3 pilares na motivação da sua equipe. E trabalhando para sempre ter essa clareza que você comentou do próprio marketing, né? Às vezes, fazer um bom marketing, dependendo do amadurecimento do consultório, é sentar com a secretária, sentar com as pessoas dessa equipe e transmitir para elas o que realiza dentro da consulta, quais são os problemas que os pacientes chegam, como que resolve, porque a gente pergunta bastante isso para os médicos, tá? Você já uma vez já parou 1, 2 horas para explicar exatamente o que você resolve dentro do consultório? Não, nunca parei. Pô, aí é impossível de resolver. Quanto mais pontos de contato e clareza desses gargalos ali que a sua equipe você vai tendo pessoas mais que vestem mais a camisa, né? E aí você consegue ganhar mais confiança nelas também, elas ganham confiança nelas mesmas, você consegue delegar mais, elas conseguem executar um trabalho mais próximo do que você já está executando. Então, é um pilar muito, muito forte, né? Que a gente fala de pessoas, que seja a porta para dentro, né? As pessoas do seu time, seja a porta para fora. Você conseguindo entender, quais são os atalhos que eu consigo para desenvolver melhor essas 4 engrenagens, não estar cercado de pessoas que vão te colocar para baixo, porque às vezes elas têm tanto medo, né, de seguir esse caminho que elas vão jogar para baixo todo mundo que está tentando. Então, são coisas bem importantes que, se não tomar cuidado nessa passagem, né, de executor para dono, nunca vai ser do lugar, ou vai demorar muito tempo, vai sofrer. Tudo é difícil, mas não precisa ser tão difícil assim. Dá para facilitar muita coisa. Não, cara, e nesse pilar externo, nesse pilar das pessoas externas, né, que nos influenciam, eu vejo que tem, assim, 2 extremos que eles são perigosos. Um é o cara que ele não fez o que você quer fazer ali, não entende e é frustrado com a medicina e vai te botar para baixo. Existe muita gente assim. Corra, não compartilhe nada com essas pessoas assim dos tuas pretensões. Compartilha com a pessoa que está na arena também, lutando, fazendo. E aí tem o outro extremo, que é o extremo que pensa que só dá certo para quem fizer picaretagem, que só dá certo para quem faz esquema antiético, para quem faz coisa que não é medicina e finge ser médico, né? E isso daqui é perigoso demais, até porque tem muita gente aqui que vende falsas promessas. A gente vê no Instagram gente prometendo que vai te dar resultado com protocolo XYZ, e tu vai ver o cara tá fazendo uma baita de uma picaretagem, ensinando uma legião de médicos a ser picareta e ganhar dinheiro em cima de prejudicar pessoas. Ambos os extremos, eles são perigosos, muito perigosos. Até o extremo do picareta é pior ainda, mas você não quer ser um médico frustrado com a medicina, e esse é o caminho para quem fica parado e não toma uma ação e não se expõe a outras pessoas. Então, você está com pessoas que estão fazendo algo que é muito rico. E eu noto isso ali dentro do nosso grupo dos clientes, o como gera impacto, porque uma pessoa vem e fala de uma dificuldade, de uma dor, e a outra fala, cara, eu passei por isso, tá? Eu fiz assim, assim, assado. E aí você conhece alguém que está super bem e troca uma ideia e a pessoa fala, não, mas há 2 anos atrás eu estava num cenário bem parecido com o teu.
confia no processo. E aí você começa a ter referência, porque eu acho que um problema muito grande é a falta de referência. Sim. Você não conhecer outros colegas que fizeram e conseguem te mostrar que é possível. Porque quando você sabe que é possível, você tem um método, você tem uma direção e você acredita em ti, você tem o desejo e você sabe que pode fazer uma medicina melhor, aí juntou tudo e a pessoa vai dar passo para frente. É só uma questão de tempo e quando ela engaja com o processo e começa a ver resultado, aí não tem mais voltar. Quando você abre o olho para esse mundo, você não pode desver. Agora você viu. Sim. E você sabe que não vai ser fácil, mas você sabe que vai valer a pena. E para isso, um caminho é fundamental. Para quem quer esse caminho e está escutando, o melhor caminho que eu tenho para recomendar é clicar no link que está na descrição do podcast para preencher um formulário para que a gente possa conversar, entender o teu momento, entender se para ti é um momento legal que a gente consiga te ajudar. Tem também esse link na bio do Instagram, então clica lá, porque se você escutou isso e teve vários pontos aí de insight, de que você pensou, cara, dá, é porque dá. A gente atende só médico especialista, pessoas que são competentes e que têm o potencial para fazer muito. E é muito legal quando a gente vê essas pessoas com o ferramental correto, com a mentalidade correta, indo para o mundo e tendo grandes resultados, impactando a vida dos pacientes, tendo mais qualidade de vida, porque no final das contas, esse profissional que tanto cuida também merece de cuidado. Sim. E merece ser cuidado, merece ter amor pela profissão, que é uma bela profissão, e acho que esse amor pela medicina ele não pode morrer. Não, total. E aproveitar, justamente como a gente falou no início, né? Que um primeiro trimestre tá finalizando. Tem várias coisas aqui que são o arroz com feijão dessas 4 engrenagens que, se você não colocou de pé nesse primeiro trimestre, não continua assim. Vai organizando essas questões, porque você não quer terminar o ano do mesmo jeito que você começou e passar por todas essas dificuldades de novo. Tem muitas formas de acelerar esse processo, ou de pelo menos você sofrer menos e não ficar batendo cabeça com as mesmas coisas o tempo todo. Então, espero que tenha ajudado, né, a conversa aqui a trazer um pouco mais de clareza do que focar, como focar, e principalmente essa parte de pessoas. Realmente uma das coisas que tem os problemas que vão aparecendo, as pessoas vão cuidando, nossa, meu contador pediu para fazer tal coisa, mas a captação, e às vezes a própria equipe não está sendo bem cuidada, e é o que a gente falou no início, o pilar de pessoas num business de serviço, né, é o principal. Então, se você tiver que começar por algum local, começa por essa rotina com pessoas, cuidando ali da sua equipe, garantindo que elas estão muito bem alinhadas com o que você está fazendo. Elas serão a principal alavanca que você terá para conseguir dar esse próximo passo de sair de executor e ir para dono. Aproveitem aí agora, quem está escutando em abril, vai ter alguns feriados em abril, olha para toda a tua operação, começa a entender o que você tem competência e onde que está o limite, aí, a circunferência desse círculo de competência. E aí entenda essas zonas de incompetência também, porque mapeando isso, a gente começa a ver a realidade. E aí, quando a gente vê a realidade, a gente consegue entender onde agir. A pior coisa é tomar decisão no escuro, é dar tiro para todo lado, é andar 1 milímetro em cada direção e não dar passo para frente. O grande jogo é escolher o que é prioridade para cada momento, canalizar essa energia e realmente se movimentar em uma direção. Então, pensa qual é essa direção e se precisar de ajuda, a gente está aqui para estar contigo no caminho, ser a bússola e o mapa para alcançar esse objetivo tão nobre. Não. Perrone, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Espero que tenha ajudado. E como o Matheus falou, precisando de qualquer coisa, a gente está sempre por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Um abração, exponencialistas, e até a próxima. Até.